Começa agora mais uma edição de Aí Sim, conversas que inspiram e transformam, o podcast do Instituto Sim. Se você está pela primeira vez aqui com a gente, já te convido para você se inscrever no nosso canal no YouTube, para você começar a seguir a gente no Spotify, nos principais agregadores de podcast, pois nós estamos lá também. Sigam a gente também no LinkedIn, no Instagram, ainda no Facebook também a gente está lá. Tudo é Instituto Sim, Sim com S-Y-N, tá bom? Hoje o papo vai render bastante aqui, porque nos bastidores já renderia um podcast, só nos bastidores. Imagina agora aqui, conversando com ela presencialmente e aqui com você, meu amigo, minha amiga. A gente vai falar hoje sobre empreendedorismo periférico, protagonismo comunitário e histórias que inspiram e transformam. Com ela, que é economista, mestre em gerenciamento de projetos e presidente fundadora da Aventura de Construir, ONG que atua desde 2011 fortalecendo microempreendedores de periferia. Ela, Silvia Caironi. Obrigado por aceitar o nosso convite, Silvia. Obrigada por convidar-me. Para que a Aventura de Construir possa estar aqui. Já fazia tempo que a gente queria estar com você aqui, mas você vai perceber, meu espectador, que a gente vai aqui meio que brasileiro, meio português, meio italiano, porque a Silvia, meio espanhol, porque a Silvia já nasceu na Itália, já trabalhou nos Estados Unidos e no Peru. Tá andada por aí, né? Tá uma andarilha. Mas vamos falar um pouquinho da sua origem, Silvia. Você nasceu em que lugar na Itália? A 20 quilômetros de Milão. 20 quilômetros de Milão. Terra. Qual o nome da cidade? Não, na realidade, eu morei em Rescaldina, mas nasci em outra cidade que se chama Castellanza, que está a 5 quilômetros da cidade onde ainda agora a minha mãe mora, que é Rescaldina. Que você foi lá recentemente. Recentemente. Mas fiz o ensino fundamental, né? Estudei no ensino fundamental em Rescaldina, depois fui para outra cidade para estudar no liceu científico e depois a universidade, economia estudei em Milão, na Universidade Católica de Milão. E depois a pós na George Washington University. Olha só. Nos Estados Unidos. E essa sua área de atuação com empreendedorismo, né, com questões sociais, você desde a Itália que você vive isso? Não. Então, a minha história profissional é um pouco peculiar, né? Oba. Porque quando eu me formei, eu trabalhei 1 ano e meio fazendo pesquisa na universidade sobre economia do trabalho, que foi também o tema do meu TCC, não? Economia do trabalho e profissões das novas tecnologias. Depois, comecei a trabalhar em uma empresa de consultoria do grupo IBM, na qual trabalhávamos na consultoria estratégica organizacional, sobretudo no setor financeiro e de bancos. Aí trabalhei 2 anos e fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos fiz uma internship no Banco Mundial, em Washington, e fiz este mestrado, este MBA com especialização em Project Management, na época na qual ninguém falava de Project Management. Não, de verdade, os meus professores foram aqueles que inventaram o Project Management, juro. É assim mesmo. Pioneiros. Os pioneiros. Tanto que depois de 2 anos e meio, quando voltei para a Itália, eu recebia um monte de oferta de trabalho porque tinha algo que a maioria das pessoas não tinham e que precisava, né? Aí continuei trabalhando no setor de consultoria, ligado mais a gerenciamento de projetos, e trabalhei em várias empresas como consultora, né? Dentro de uma empresa que se chamava Etnoteam, e com esta empresa trabalhei na Fiat, na Iveco, empresas que não existem mais. Depois na Vodafone, essa existe, né? A maior empresa de telefonia móvel do mundo, em um processo até de fusão entre a maior empresa privada de telefonia móvel da Itália, a Omnitel, e a Vodafone. E depois fui para Peru, e aí foi outra coisa, totalmente diferente. Fui trabalhar na presidência do Conselho de Ministros
especificamente no Conselho Nacional de Competitividade, na definição das estratégias das políticas de competitividade do país. Uhum. Era um conselho público-privado com 8 ministros de Estado e com várias organizações e universidades privadas. E a cargo deste conselho estava o primeiro-ministro. E eu era a secretária técnica deste conselho. Até aí, nada com o terceiro setor. Depois de 2 anos fazendo esse trabalho e tendo colocado um pouco as bases de um crescimento do PIB do Peru, claramente não sozinha, não, Sim. evidentemente, diferente, né? Porque o Peru crescia 2, 3% do PIB e depois começou a crescer 7, 8, 9%. Aí entrei no terceiro setor por primeira vez. Ainda E lá. ainda, sim, e trabalhei 6 anos e meio como administradora da Caritas do Peru, que tinha uma rede de 53 Caritas diocesanas. Tínhamos mais ou menos 70 projetos de desenvolvimento que iam de temas de emergência até microfinanças, passando por temas de educação, tema de saúde, temas habitacionais, temas de desenvolvimento econômico produtivo. Então foi uma experiência muito ampla, Sim. apesar que eu trabalhava na parte administrativa, que significava TI, finanças, contabilidade, orçamento, a responsabilidade social corporativa, mas foi onde eu realmente tendo esta possibilidade de ver várias frentes do terceiro setor, onde, digamos, eu me fiz um pouco os ossos, né, do que significava atuar no terceiro setor. E depois recebi este convite de uma fundação italiana de Milão para vir ao Brasil e começar uma coisa que nem eu sabia o que era exatamente. Não, eu sempre falo que Foi uma aventura. Fica a exatamente. dica aí para quem está assistindo. Foi uma aventura. Foi total, né? No sentido que eh, foi assim, né? Eu recebi este convite para começar a atuar na Zona Oeste para apoiar microempreendedores de baixa renda, alta vulnerabilidade, baixo nível educacional. Inicialmente, a ideia era de desenvolver um programa de microcrédito, sendo que na Caritas do Peru tinha o terceiro programa de microfinanças maior do Peru, e Peru tem as condições, entre os países que têm as melhores condições de desenvolvimento da microfinanças. Por isso que esta fundação de Milão me fez esta proposta. Só que a partir de um diagnóstico do território, que foi muito profundo, com 200 empreendedores, e de um trabalho também que fizemos, digamos, de benchmark, a um certo ponto, o governo federal aprovou um programa de microfinança subsidiado, que ia tornar operativo através de 4 bancos. E então eu comecei a me perguntar qual é o sentido de fazer algo que outros vão fazer com subsídios, não? E também conversando, sendo que, bom, eu ainda tinha relações nos Estados Unidos, conversando também com algumas organizações nos Estados Unidos, SIGEP e pessoas do Banco Mundial que até tinham apoiado o governo federal na construção deste programa de microfinanças subsidiado, entendi que não fazia muito sentido, faria mais sentido desenvolver parcerias com essas organizações. E sobretudo porque, através do diagnóstico, nós tínhamos detectado que esses microempreendedores precisavam de formação, acompanhamento, consultoria. E aí é onde a aventura de construir, né? Aí tínhamos pensado também no nome, não porque ficou claro do início que era uma grande aventura. Ficou claro que nós tínhamos que oferecer outro tipo de serviços, né? Então, atualmente, qual é a nossa missão? A nossa missão é o desenvolvimento territorial inclusivo, identificando nos microempreendedores os protagonistas desta transformação que acontece dentro das periferias, das comunidades periféricas. Porque estas são as pessoas que conseguem gerar renda e trabalho para essas comunidades. Sim. Então, nós apostamos nos microempreendedores enquanto entendemos
que os microempreendedores são um sujeito ativo dessa transformação que acontece dentro das periferias. Vocês, dentro da aventura de construir, tem uma área de atuação, você falou que lá a origem é a região oeste de Uhum, São Paulo. Hoje ainda, prioritariamente essa região ou abrange, ou uhum. cresceu, expandiu? Então, cresceu, progressivamente cresceu. Já antes da pandemia, nós tínhamos começado a trabalhar em outras áreas, por Uhum. exemplo, na periferia sul e na periferia leste. Porém, o grande passo de transformação aconteceu com a pandemia, no sentido que, quando nós decidimos fechar o escritório, porque não sabíamos bem o que ia acontecer com a pandemia, e Uhum. começamos a acompanhar mais ou menos 200 empreendedores que estavam ativos naquele momento na aventura de construir. Nós percebemos que em 2 meses e meio, eles, através do acompanhamento que nós realizamos, eh, eles tinham conseguido aprender a usar a tecnologia. Então Na teve marra, né? exatamente. Porque quando nós fechamos escritórios, nós pensamos: "O que vamos fazer agora, né?" Porque tudo é presencial. Sim. Vocês não tinham formação online, nada ainda, Nada, não nada. Tudo tínhamos era nada. 100% Tudo presencial. era formações presenciais, visitas nos empreendimentos, nas casas dos empreendedores, era tudo presencial. Teve alguns, digamos, turning point, eu diria, que foi, eu lembro, final de abril de 2020, uma live com o Ferreirinha, né, especialista em inteligência de mercado, mercado de luxo, no qual, que foi uma live no YouTube, que surpreendentemente muitas pessoas, muitos empreendedores entraram. Uhum. Depois também com o apoio de uma rede também de outras ONGs, de outras obras sociais, nós entendemos que não era, não é que o problema era a plataforma era um detalhe, o ponto era como nós conseguiríamos alcançar os mesmos objetivos, as mesmas metas que nós alcançávamos presencialmente, usando formações online. E aí Uhum. começamos, bom, acho que você deve lembrar, né, com a Raquel, com a Mayara, começamos a construir o primeiro projeto online, não? E de lá começaram a nascer várias, que foi a realidade empreendedora. Sim. A partir deste projeto, começamos a construir vários outros projetos online. E foi muito interessante, porque foi um processo de aprendizado muito grande, não só para os empreendedores, mas também Para para vocês, nós, claro, não? claro. Eh, Hoje dá para dizer que todo mundo está adaptado à tecnologia, né, a Uhum, formações online, mas eu sou prova viva que vocês ainda privilegiam o contato, o com humano, o certeza. próximo, Com né? cer e As nesse é, visitas, que são é, muito ricas, né? é. Para que todo o público possa entender, a Aventura de Construir e o Instituto Sim tem uma parceria já de muitos anos, né? E sempre tem visitas aos empreendedores, né? Então, lógico que não dá para a gente acompanhar todas, mas na medida do possível a gente, pelo menos uma vez em cada projeto da parceria, a gente tenta visitar, porque é ali que a gente realmente vê a realidade. A gente percebe o quanto o recurso, lógico, é importante, mas não só o recurso, mas todo o nosso trabalho de Uhum. bastidores do Instituto, né? Desde aquelas primeiras conversas, Silvia, dá para melhorar o valor? Não, mas tá isso. Então, mas vamos assim? Vamos. Até chegar de fato a ver as Shirleys da vida, Uhum. né? Todos os personagens, até que viraram um livro, né? A gente vai falar daqui a pouco do livro, mas nada como tete a tete, né, Uhum. o presencial. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do trabalho da Aventura de Uhum. Construir. Que vocês Uhum. têm hoje mecanismos para fazer online, mas também tem, Uhum. né, o gastar bastante gasolina, né, sola de sapato, e isso é muito rico. Uhum. Isso é muito rico no trabalho de vocês. E nesse sentido, Alexandre, só para complementar, porque acho que não finalizei a resposta anterior, atualmente nós temos empreendedores em todo o Brasil.
isto foi permitido também através do online, Sim. mas sempre tentamos também empreendedores que estão em outros lugares do Brasil, ou porque temos equipes em outras cidades, ou porque nós mesmos viajamos para conhecer esses empreendedores, na medida do possível, porque o presencial nós entendemos que é um grande diferencial, porque através de uma tela você percebe alguns fatores que são limitados respeito à realidade tão rica, também em termos de enxergar a vulnerabilidade Sim. dessas pessoas. Então, a possibilidade de visitar o empreendimento, ou quantos empreendedores, as empreendedoras trabalham em casa, entender as condições, até tomar um cafezinho juntos, comer um Isso é a pão melhor de parte. queijo. Isso, né, normalmente são banquetes, É. né? Trata a gente super bem quando, né? Então, praticamente isso ajuda muito a gerar e, sobretudo, a fortalecer um vínculo, que não é o mesmo daquilo que é online. Sim. E então se abre um aspecto de confiança recíproca, que depois ajuda também em momentos de decisões mais profundas que o nosso público tem que tomar. Então, esta confiança acontece muito mais através do presencial que não através do online. Sim. Olhando para trás, Silvia, Hum. desse tempo seu de Brasil, de aventura de construir, trabalhando com esses empreendedores periféricos, o que dá para dizer que você aprendeu nesse tempo todo? Uau! Muitas coisas, é? Difícil. Escolhe uma. Como a gente só tem 4 horas de podcast, escolhe uma. É. Então, que sempre vale a pena se deixar provocar pelo que acontece. Porque eu entendo assim, né? A aventura de construir, e nesse sentido também dialoga com o nome, não? Sempre foi uma resposta a algo que vimos acontecer. A aventura de construir é uma organização muito sólida a nível de processos, a nível de metodologia, a nível de sistematização, mas entendemos que tudo isso sempre é em resposta a uma necessidade, é em resposta a algo que vemos acontecer com os empreendedores. Então, que os passos também de crescimento, e o crescimento não é só em número de empreendedores atendidos, mas em qualidade da resposta, da oferta do nosso serviço, nasce a partir das exigências que enxergamos. E nesse sentido, ser abertos e se deixar provocar pela realidade que está sistematizado no nosso primeiro ponto de método, a partir da realidade, é fundamental quando você tem que trabalhar com pessoas em situações de vulnerabilidade. Sim. Você entrou até que eu ia comentar com você sobre os 6 pontos de método, né? É, Se a gente fez a lição de casa direitinho, são 7. É isso isso? mesmo, é correto. Você sabe Fez todos de bem uma cabeça? lição. Você sabe todos eles de cabeça ou você quer uma cola? Não, então, eu sei Eu bastante. queria que você Conheço falasse, bastante. assim, de forma resumida, né? Uhum, Um pouquinho de cada um desses 7 que, uhum, olhando assim, para dar uma visão bem completa do trabalho da uhum, aventura. uhum. É. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os pontos de método da aventura de construir não foram pensados, tipo, na mesa, teoricamente. Nós escrevemos esses pontos de método depois de alguns anos de trabalho Na prática. na prática, né? Uhum. Nós sempre acreditamos que a experiência, o método nasce da experiência, não? Então, a experiência significa uma vivência julgada, sistematizada, não? Então, esses 7 pontos de método que têm a ver com partir da realidade, o protagonismo da pessoa, o acompanhamento do nosso público, que tem a ver com a criação de pontes dentro do ecossistema do terceiro setor, que tem a ver com uma visão geolocal. Isto acho que é melhor explicar um pouco, porque nós enxergamos que
a construção acontece do micro para o macro. Porém, precisa ter uma visão global e uma atuação local, porque não se transforma a realidade senão do micro. Porém, tem que ter uma visão que é uma visão mais ampla, que normalmente é global. Uhum. Muito bom. Não sei se você quer entrar no detalhe de alguns desses Sim, pontos. tem um que me chama a atenção desde, acho que tem uns 2 anos, numa reunião que a gente fez com outros parceiros, em que você ficou até emocionada quando você falou, você focou, você foi firme na defesa de um dos pontos, Ah, eu que é lembro. apostar na formação humana integral. Uhum. Né? Você demonstrou realmente, assim, defendeu com unhas e dentes essa formação humana integral, falar sobre o indivíduo de uma forma ampla e integral. Então, eu queria que você Uhum. explicasse um pouquinho melhor esse Uhum. conceito. Ok. Então, nós entendemos que, normalmente, quando o público, os empreendedores chegam à aventura de construir, na maioria dos casos, eles, nem se enxergam como empreendedores. Então, quando falamos de formação humana integral, significa, antes de tudo, enxergar o potencial que tem nessas pessoas, entender como esse potencial se pode desenvolver para que estas pessoas se tornem protagonistas da própria vida. Sim. Então, isso não acontece de forma automática, isso acontece dentro uma relação, dentro um vínculo que vai crescendo no tempo e dentro também uma formação. Então, a formação humana integral é um dos pilares, junto com a educação financeira, que tem em todos os projetos da Aventura de Construir, mas também é um eixo transversal que atravessa todos os projetos do início ao final. Por exemplo, vou fazer um exemplo que aconteceu na segunda-feira. Então, chegaram na Aventura de Construir 4 voluntários que vão ficar um ano conosco. São voluntários do Serviço Civil Universal da Presidência da República da Itália. E eles chegaram alguns a semana passada, outros um pouco mais, mas nós pensamos que era importante que eles pudessem conhecer alguns empreendedores. Então, as pessoas que trabalham na área de desenvolvimento de projetos levaram eles para conhecer alguns empreendedores, fazer assessoria juntos, etc. Né? E aí, foi muito interessante porque na segunda eu encontrei eles por primeira vez, né? Presencialmente, né? Tinham feito o processo de seleção online, Uhum. né? E eles falaram: nós ficamos impactados da forma na qual vocês se relacionam com as pessoas, porque se vê que vocês sempre partem da pessoa e cada pessoa é diferente. Então, quando se fala de formação humana integral, se fala de atividades específicas, não? Então, por exemplo, o que significa ensinar o uso da tecnologia, o que significa ter uma concepção do que é empreendedorismo, vários aspectos deste tipo, mas cada pessoa é olhada na sua especificidade, Uhum. nas suas condições. Isso também acontece através da pesquisa de base. Nós, em todos os projetos, fazemos avaliação de impacto socioambiental. Depois das inscrições no projeto, nós dedicamos um tempo de uma entrevista, mais ou menos que tem uma duração de 1 hora e meia, com cada um desses empreendedores. Porque a partir da condição, essa pesquisa tem mais ou menos entre 60 e 90 perguntas. Uau. É bastante É ampla. um censo. Mas isso nos permite de conhecer quem são essas pessoas. Não só indicadores quantitativos, mas de perceber também como os conteúdos que estão desenhados para aquele projeto podem ser transmitidos ao público a partir da vulnerabilidade que o público tem. Entendi. Pra você ver como de forma integral mesmo, né? Uhum. Eu vou dar só uma passada aqui para o Hum. público entender direitinho, então, quais são os 7 pontos de método da Uhum. ADC. Partir da realidade, gerar protagonismo, acompanhar o beneficiário, apostar na formação humana integral, esse que a gente acabou de comentar,
atuar com a visão G local, atuar em rede e garantir transparência e ética. Esses são... Uhum. Se todo mundo seguisse esses 7 mandamentos aqui, É, os governos seriam é. melhores, né? Tudo... Esses aproveitam, né, para dizer uma coisa, que os 7 pontos de método estão no nosso site. O nosso site é www.aventuradeconstruir.org.br e tem uma parte que tem a ver justamente com a missão, a história, a metodologia, os princípios e valores, e aí se podem encontrar tudo aquilo que o Alexandre comentou. O pessoal da comunicação fica feliz quando você fala isso. É? Acho que sim, né? Quer aproveitar aí as redes sociais também da ADC. Sim, então, estamos presentes no Instagram, Sempre Aventura de Construir, estamos presentes no LinkedIn, estamos presentes no Facebook e também convido vocês a acompanhar o nosso blog que está no nosso site. Temos uma parte especificamente dedicada a ESG. Todos os meses tem entrevista sobre o tema da ESG. Entrevistamos que se chama Caminhos da Transformação. E é muito interessante porque entrevistamos pessoas que têm um compromisso muito concreto com o tema. E também temos um podcast no qual entrevistamos empreendedores, porque nós entendemos que a transformação positiva de uma pessoa pode ser gerar um efeito multiplicador para outras pessoas. Por que decidimos fazer este podcast, né? Porque os empreendedores muitas vezes têm tantas coisas para fazer, das quais dar conta, mas enquanto estão aí fazendo as suas atividades, né? Escutar um podcast de uma experiência positiva de outros empreendedores é um fator motivacional muito forte e de fortalecimento da própria autoconsciência respeito à grande tarefa, grande desafio de assumir esta responsabilidade de ser empreendedor. Sim. Se ele pode, eu também posso, né? Of course. Uma coisa assim, né? Então, e como falou o Alexandre no início, está nas maiores plataformas de podcast, então Spotify, etc. O seu eu não falo isso, mas o aí sim tá nas melhores e piores plataformas. Sério? Tem que estar em tudo, puxa vida. Daqui a pouco a gente faz uma versão do TikTok também, pegar o pessoal da produção aqui, o Messias tá aqui nos bastidores, sempre fazer uma dancinha no TikTok. Quem sabe? Vocês produzem bastante conteúdo, bastante material, inclusive vocês fizeram um manual, né, há um tempo atrás, da experiência, um método. Por que você sentiu, e sente, lógico ainda, que é importante sistematizar o conhecimento? Ok. Então, especificamente esse manual se refere a experiências de negócio de impacto social. Nós entendemos que muitas vezes se fala de negócio de impacto social, mas sem partir da realidade. E muitas vezes se fala de negócio de impacto social sem considerar também negócios de periferia. Porque já só o fato de gerar renda e trabalho tem um impacto social. Dentro desses negócios tem alguns que nascem com um propósito. Então, por esta razão, nós decidimos sistematizar toda a abordagem da aventura de construir e nós entendemos que o método não nasce de forma teórica, mas nasce, eu já acho que um pouco mencionei antes, nasce da experiência. Então, uma experiência que se olha, que atravessa vários projetos, não? Olha diferentes casos de empreendedores diferentes, até de territórios diferentes, de setores diferentes, para chegar a uma sistematização que permita identificar um método de trabalho para negócio de impacto social. Então, em termos de incubação, aceleração, que diferença gera, por exemplo, um capital semente? Quando falamos de aceleração, né? O que significa acelerar um negócio de periferia?
que não é a mesma coisa de acelerar um negócio que tem menos condição, digamos, que é menos vulnerável, Uhum. não? Então, para nós era importante que isso fosse sistematizado e, se vocês tiverem interesse em entender mais sobre, podem entrar na seção de transparência do nosso site e este manual está publicado lá. O Instituto Sim ainda está meio que engatinhando nessa questão, né? Principalmente a do Capital Semente. A gente teve 2, 3 experiências, inclusive uma delas já concluídas com a ADC. E a gente percebe que não é um volume alto, né? Mas que impacta muito naquele microempreendedor. Né? Sei lá, a gente está falando, sei lá, 2, 3 mil reais, que para eles, né, estoque, maquinário, dependendo, né, insumos, faz uma diferença, né, enriquece muito a realidade, né? Transforma a realidade, parafraseando um pouquinho o nome de um dos projetos, para que depois eles possam brilhar, que é o atual agora. A gente já tem um projeto já que tem uma continuidade, né? Já tem o quê? 4 anos? É de 2020. 2020, então já estou na 5ª edição aí que vai se mudando um pouco o escopo, mas mantendo aquela linha condutória, né? Aprofundando Vai e aprofundando ampliando, né? e vendo as carências e necessidades dos empreendedores, né? Acho que isso também vai daquela parte do entender o indivíduo, né? O que ele está precisando mesmo. Porque tem muitos projetos que chegam para a gente que parecem ser bons e devem ser mesmo, mas ele já vem pronto, né? Ele já vem, aquele a gente fala que é de prateleira. Então, quando a gente vê um projeto que é construído, pensado no indivíduo, eu acho que enriquece muito, né? Enriquece muito, e por isso que é tão importante o trabalho da ADC para esses empreendedores. Não sei se faz sentido, mas comentando um pouco sobre o tema do capital semente, a nossa experiência é que o capital semente é um incentivo para os microempreendedores participarem nos projetos, a realizar um bom entregável, que pode ser um plano financeiro, um plano de negócios, um plano de marketing, mas depois, uma vez que a banca avaliadora escolhe os melhores planos, que são aqueles que depois se tornam contemplados, ganhadores do capital semente, a coisa mais interessante é o acompanhamento, porque é a possibilidade de ter um recurso disponível, mas cujo gasto, cujo investimento é orientado a partir de um plano. E acompanhar, então, tem uma hipótese e depois tem uma aplicação que é acompanhada através dos consultores da Aventura de Construir. Então, acompanhada e corrigida para poder gerar o melhor resultado. Então, nesse sentido, é um processo também de aprendizado muito rico para aqueles empreendedores que foram contemplados. Ao mesmo tempo, para mim é muito interessante quando se escutam empreendedores que falam: eu não ganhei capital semente, mas aquilo que eu ganhei em termos de conhecimento vale muito mais que o capital semente, porque eu nunca teria imaginado de poder aprender tanto. E tem vários que têm essa consciência. E aí, é bom, brilhar nos nossos olhos, né? Claro. Porque uno vê uma pessoa, vê um empreendedor, uma empreendedora feliz, satisfeito, que construiu muito e fica impressionado de perceber como o conhecimento gera realmente uma transformação. Sim. Não? Educação é o fator maior de mudança. Como é que o empreendedor chega até a aventura de construir ou vice-versa? Como que a ADC chega nos empreendedores? Porque a gente que está na outra ponta, né, do lado do financiador, muitas vezes a gente percebe desafios em preencher vagas, né, em cursos, em projetos que a gente apoia. Como que se dá esse contato entre vocês? Então, bom, nós usamos os canais
digamos, oficiais, né, das redes sociais, panfletagem, mas eu diria que o fator mais relevante do engajamento de um empreendedor novo dentro de um projeto novo acontece através do boca a boca, cioè aquilo que comentava antes, né? Sendo que a educação é um fator de grande mudança, de grande transformação, as pessoas que têm esta consciência têm o desejo que muitas mais pessoas possam participar, ser parte deste processo. Então, comentam com outros, levam outros empreendedores, se indicam na aventura de construir. Então, isso gera que vários empreendedores cheguem a nós através de outros empreendedores que já passaram por um processo de formação. Ao mesmo tempo, eu não vou negar que tem uma dificuldade de dois tipos, né? Seja o momento de inscrição, seja na continuidade do engajamento. Isso por quê? Porque o nível de vulnerabilidade faz que muitas vezes, por exemplo, penso agora, né, este ano, nós temos uma quantidade de mulheres que nunca tivemos no passado, Sim. não? O número tem 91% dos empreendedores nos projetos são mulheres. As mulheres têm que cuidar dos filhos, cuidar dos empreendimentos. Muitas vezes o empreendimento é para aumentar a renda, mas também tem outro trabalho. Então, tem uma solicitação em termos de exigências para dar conta da própria vida que é tão grande que torna difícil um engajamento, uma continuidade dentro dos projetos. Então, aí vem também todo o aspecto e a necessidade nossa de enxergar como dialogar, como construir, como responder da forma mais adequada para que essas pessoas possam receber a formação, mas ao mesmo tempo na forma que elas conseguem receber. Porque as solicitações que temos na nossa sociedade são infinitas, né? Então, se não tem uma conscientização sobre a necessidade, da qual a Aventura de Curso tem uma responsabilidade, é muito difícil que uma pessoa fique engajada no tempo, né? Por exemplo, num projeto que tem uma duração de um ano. Dar conta de tudo é um Exatamente. desafio. Cuidar da casa, de Exatamente. um possível outro emprego, um outro trabalho, crianças. Exatamente. Porque precisam, porque a renda não é suficiente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade, né, de encontrar o tempo para se formar. Claro. Os desafios de você se capacitar, né, até a gente mesmo, nossa rotina, né? Nós não somos empreendedores, nós somos, no meu caso, CLT. Né? Voltei, agora estou fazendo uma outra pós, mas assim, achar tempo para isso Uhum. é desafiador. É desafiador. Totalmente. Imagina quem tem aí dupla jornada, tripla, né? Porque normalmente as mulheres têm tripla Porque tem a jornada. própria família, os próprios filhos, a própria casa. Exato. Exato. etc. Né? O empreendimento, né? Sei lá, Exatamente. fazer seu artesanato, o trabalho oficial, realmente é um desafio. São desafios que motivaram a Aventura de Construir, junto com parceiros, a contar histórias, né? E daí surgiu o livro Brilhos da Periferia. O que motivou a criação desse livro? Então, a provocação foi assim. Uma jornalista do maior jornal financeiro da Itália, no início do ano passado, me falou: Silvia, eu acho que chegou o momento de contar a história da Aventura de Construir. E eu voltei da Itália. Bom, eu fico bem pouco tempo na Itália, né? Há Pouquíssimas semanas no controvérsias, ano. né? Máximo um mês e meio ao ano, quando todo mundo está de férias, né? E quando vou à Itália eu sempre trabalho também lá. Mas, então, o que eu voltei, né? Comentei com o pessoal da Aventura de Construir, né? E
dentro dos comentários que fiz foi: "Mas eu não gostaria de de contar a nossa história para contar a nossa história, né". Aí, nasceu a ideia que, para contar a nossa história, fazia mais sentido contar a história de transformação de microempreendedores. Então decidimos de escrever este livro, Brilhos da Periferia, que foi escrito, são 18 histórias, de microempreendedores de setores diferentes, de lugares diferentes do Brasil, que foram acompanhados por anos pela aventura de construir, que mudaram definitivamente a situação deles, né, do próprio empreendimento, da vida deles, das suas famílias. E ah, são histórias nas quais se entende que a forma na qual eles olharam a própria vida e o empreendimento como uma oportunidade de transformação profunda, mas dentro deste, não sei se diria diálogo, né, mas diria acompanhamento, né, Uhum. com a aventura de construir, fez, vou fazer exemplos, né, Por favor. 2 empreendedoras que estão no livro, este ano já foram para a Europa. Olha, Uma foi convidada para fazer um desfile de moda, que legal. inclusive sustentável, em Paris. Uau. Outra, que é a Adriana Barros, que inclusive é uma das autoras do livro, Sim. ela criou a Barros Editora, lá final de 2018, né. E, ela tem um filho autista, o Arthur, e, o Arthur, conta histórias e desenha. De lá nasceu a editora A Barros, no. E, esta parte que eu vou contar agora não está no livro. Bom, eu conheço uma obra social, perto de Milão, que trabalha com, jovens, meninos, né, autistas, que se chama Gil del Campo, e praticamente, assim, tinha saído numa conversa que a Aventura de Costura acompanhava uma empreendedora que tinha um filho autista, que tinha uma editora, né. Aí, a fundadora dessa Gil del Campo, me falou: "Sil", um dia, né, me mandou uma mensagem e falou: "Silvia, eu gostaria de entender se tem um espaço de colaboração com a Barros Editora". Aí, meninos, de alto rendi autistas de alto rendimento desta obra social traduziram os 10 livros do Arthur para vários espanhol, inglês, Olha. alemão, italiano, né. E, nasceu um projeto de divulgação desses livros em várias escolas, de Milão e de outras cidades perto de Milão. Uhum. E agora, o Arthur foi convidado para ir para a Europa e vão se encontrar no mês de outubro as pessoas dessas 2 organizações. Que legal. Muito Então, bom. é impressionante porque como se ampliam os horizontes Sim, dessas pessoas, né. Cioè a demais. periferia não é um limite, a periferia tem uma riqueza muito grande que se enxergada, isto significa, por exemplo, visão geolocal, Sim. né, Uhum. que se enxergada permite que esses horizontes sejam realmente que possam ir além da periferia até para outros Sim. continentes, né. Silvia, a DC tem uma equipe, né? Tem um time grande de colaboradores, voluntários, Uhum. mas você citou aqui algumas histórias falando do nome da personagem, nome de filho, né? Você conhece todos os empreendedores que passam pela DC? Então, eu, no início me dedicava muito, né, a fazer o trabalho de, até de capacitação e assessorias, né. No tempo eu tive que me dedicar mais a outro tipo de atividade conforme a organização foi crescendo. Porém, eu sempre fiz questão de me manter em relação com os empreendedores. Claramente não com todos, não, não, é impossível, Sim.
mas porque a Aventura de Costruir mais ou menos acompanham 400 empreendedores ao ano. Acompanhar não significa fazer uma consultoria, significa realmente um acompanhamento, né, Sim. semanal. Então, isso é impossível, mas eu, sim, não conheço todos os nomes, mas conheço muitos deles, não? Porque eu entendo assim que também a criatividade e a construção da aventura de construir passa através do conhecimento da realidade a qual nós respondemos. Então é importantíssimo ficar perto disso. Uhum. Esse é um primeiro fator. O segundo fator é também que eu não poderia falar da aventura de construir com o brilho que me nasce quando falo se eu não conhecesse a transformação que a nossa organização gera na vida das pessoas. Por isso é importante também. Acreditar naquilo que você faz, no que você trabalha, deve ser não, porque eu partilho disso também, é um motivo de grande orgulho e satisfação, Uhum. né? Você se sentir contemplada com aquilo que você realiza. E a gente percebe isso te ouvindo todas as vezes que a gente conversa, assim, que a ADC é algo muito rico para você, Uhum. né? Por isso que quando você vai lá passar um tempinho, entre aspas, na Itália, mesmo assim você trabalha, né? Tá lá perto da mãe, mas tá lá com o computador ligado. Faz parte muito grande da sua vida, a aventura de construir, a gente percebe, né? Uhum. A gente não consegue imaginar a Silvia sem a DC e a DC sem a Silvia, né? Acho que isso é nítido. O tempo tá Mas posso acabando, dizer uma coisa sobre isso? mas dá para falar sim, com certeza. Então, para mim, é muito interessante perceber que e isso é uma razão para mim de muito, me preenche muito isso, né? Ver as pessoas crescerem dentro da aventura de construir. Cioè, ver as pessoas que trabalham na aventura de construir e ver que as pessoas crescem fazendo o próprio trabalho, que se tornam até pessoas melhores, não? Mais conscientes também da beleza que é a vida, porque uno normalmente pensa que o trabalho é tipo um parêntese, né? Sim. E ver que tem pessoas que gostam tanto daquilo que fazem e que isso é uma razão para enriquecer a própria vida, isso para mim é uma razão de grande preenchimento, não? Então, eu sempre digo esta coisa, né? A aventura de construir é a soma de todas as pessoas que passaram na aventura de construir, daquelas que estão e daquelas que passaram, porque sempre há algo de bom em cada um, do qual se pode aprender e com o qual se pode construir mais organização. Então, para mim, isto é não sei, não é que quando estou lá na Itália, eu tenho até saudade das pessoas aqui, né? Não só dos empreendedores, não só da aventura, porque a aventura de construir em si é uma entidade, se uno pensa, abstracta, né? A aventura de construir são rostos de pessoas, que são as pessoas que trabalham lá, a governança, os voluntários, os financiadores, os microempreendedores, é um ecossistema, os parceiros, é um ecossistema muito grande que implicou muitas energias para ser construído. Mas, por exemplo, penso agora, né, do ano passado, nós temos parcerias com muitas universidades no nosso programa de extensão. É uma coisa interessantíssima ver como os alunos das faculdades percebem uma riqueza para eles, o fato de ser expostos àquilo que a aventura de construir desenvolve. Uhum. Então, de ir encontrar os empreendedores, de conhecer mais o nosso trabalho, porque, de verdade, não é uma riqueza compartilhada, eu diria. Muito bom. Isso vai render um corte depois para o nosso podcast. Eu já estava esquecendo, antes de terminar, é bom. A gente vai deixar aqui um card para mostrar um vídeo institucional da Aventura de Construir que
Foi bem bacana, a gente participou, teve uma pequena participação do Instituto Sim lá também, mas as histórias, assim, é um vídeo curtinho, acho que tem uns 3 minutos. 3 minutos, assim, que conta de forma resumida, mas muito rica a história da Aventura de Construir. Convido vocês a clicar aqui no card para poder acompanhar. Silvia, foi um prazer ter você aqui. Acho que você, de forma resumida, contou bastante coisas sobre a Aventura de Construir, sobre a sua vida. Para finalizar, eu queria que você falasse para os nossos empreendedores e empreendedoras que estão aqui, principalmente os periféricos, como que eles podem sonhar em transformar a sua própria realidade. Então, tem muito caminho para frente para cada um de nós. Para nós, a Aventura de Construir, para nós, em parceria com o Instituto Sim, e este caminho que está para frente é um caminho que é para cada um de vocês. Façam parte deste caminho, porque se querem que a sua vida se torne mais rica, mas sobretudo eu diria mais feliz, fazer parte disso é uma grande oportunidade para que isso aconteça. Eu diria que é uma grande aventura. Sempre. Silvia, obrigado mais uma vez por estar aqui. Sucesso para você Para nós. Seus desafios aí que virão. E conte sempre com a gente aqui, tá bom? Recíproco, de verdade. Eu quero aproveitar para agradecer muito o Instituto Sim por esta parceria de anos e porque entendemos também que só com parceiros que têm a consciência do que significa esta transformação, que vai muitas vezes além dos números, se pode realmente transformar a sociedade. Tudo bem. Gente, a gente vai ficando por aqui. Em breve a gente volta com mais um episódio de Aí Sim, conversas que inspiram e transformam. Tchau! Tchau, boa tarde.